Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: 2 Este mês vos será o princípio dos meses, será este para vós o primeiro nos meses do ano. 3 Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês tome para si cada um cordeiro pelas famílias dos pais, um cordeiro por família. 4 Mas se a família for pequena que não seja capaz de comer o cordeiro inteiro, então tomará a seu vizinho imediato a sua casa, e segundo o número das pessoas cada um conforme seu comer, fareis a conta sobre o cordeiro. 5 O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. 6 O guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. 7 Tomarão do sangue, e o porão nos 2 postes e na verga das casas em que o comerão. 8 Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, e pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. 9 Nenhuma coisa comereis dele crua, nem cozida em água, mas sim assada ao fogo, sua cabeça com seus pés e seus intestinos. 10 Nenhuma coisa deixareis dele até amanhã, e o que houver restado até amanhã queimareis no fogo. 11 Assim tereis de comê-lo, cingidos vossos lombos, vossos calçados em vossos pés, e vosso bordão em vossa mão, e o comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. 12 Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, tanto nos homens como nos animais, e executarei juízos em todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13 O sangue vos será por sinal nas casas onde vós estejais, e verei o sangue, e passarei de vós, e não haverá em vós praga de mortandade quando ferirei a terra do Egito. 14 Hoje vos será em memória, e tereis de celebrá-lo como solenidade ao Senhor durante vossas gerações, por estatuto perpétuo o celebrareis. 15 7 dias comereis pães sem levedura, e assim o primeiro dia fareis que não haja levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer levedado desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será eliminada de Israel. 16 No primeiro dia haverá santa convocação, e também no 7º dia tereis uma santa convocação, nenhuma obra se fará neles, exceto somente que prepareis o que cada qual houver de comer. 17 Guardareis a festa dos pães ázimos, porque em este mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, portanto guardareis hoje em vossas gerações por costume perpétuo. 18 No mês primeiro, o dia 14 do mês pela tarde, comereis os pães sem levedura, até o 21 do mês pela tarde. 19 Por 7 dias não se achará levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer algo levedado, tanto o estrangeiro como o natural da terra, tal alma será eliminada da congregação de Israel. 20 Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem levedura. 21 Moisés convocou a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Tirai, e tomai para vós cordeiros por vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. 22 Tomai um molho de risopo, e molhai-lhe no sangue que estará em uma bacia, e andai a verga e os 2 postes com o sangue que estará na bacia, e nenhum de vós saia das portas de sua casa até a manhã. 23 Porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando vir o sangue na verga e nos 2 postes passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o feridor em vossas casas para ferir. 24 Guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. 25 Será que quando houverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem falado, que guardareis este rito. 26 Quando vos perguntarem vossos filhos que rito é este vosso. 27 Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. 28 Os filhos de Israel se foram, e fizeram exatamente assim como o Senhor havia mandado a Moisés e a Arão. 29 Aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava sobre seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. 30 Levantou-se naquela noite Faraó, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse morto. 31 Fez chamar a Moisés e a Arão de noite, e disse-lhes: Saí do meio de meu povo vós, e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como dissestes. 32 Tomai também vossas ovelhas e vossas vacas como dissestes, e ide, e abençoai também a mim.
33 Os egípcios apressavam ao povo, dando pressa e expulsá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. 34 Levou o povo sua massa antes que se leveda-se, suas massas envoltas em suas mantas sobre seus ombros. 35 Fizeram os filhos de Israel conforme o mandamento de Moisés, pedindo aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. 36 O Senhor deu favor ao povo diante dos egípcios, e deram-lhes, e eles despojaram os egípcios. 37 Partiram os filhos de Israel de Ramesses a Sucote, como 600.000 homens a pé, sem contar os meninos. 38 Também subiu com eles grande multidão de diversa variedade de gentes, e ovelhas, e gados muitos. 39 Cozeram tortas sem levedura da massa que haviam tirado do Egito, porque não havia leveda, porquanto expulsando-os os egípcios, não haviam podido deter-se, nem ainda preparar para si comida. 40 O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. 41 Passados 430 anos, no mesmo dia saíram todos os exércitos do Senhor da terra do Egito. 42 Noite de guardar ao Senhor por havê-los tirado nela da terra do Egito. Esta noite devem guardar ao Senhor todos os filhos de Israel em suas gerações. 43 O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. 44 Mas todo servo humano comprado por dinheiro comerá dela depois que o houver circuncidado. 45 O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. 46 Em uma casa se comerá, e não levarás daquela carne fora de casa, nem quebrareis osso seu. 47 Toda a congregação de Israel o sacrificará. 48 Mas se algum estrangeiro peregrinar contigo, e quiser fazer a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então se chegará a fazê-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. 49 A mesma lei será para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. 50 Assim o fizeram todos os filhos de Israel, como mandou o Senhor a Moisés e a Arão, assim o fizeram. 51 Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, agrupados em seus esquadrões.